Olá amigos, aqui quem vos fala é o pastor Enio Barreiros e olha, quero falar hoje sobre visão natural e visão espiritual e qual a importância para a nossa vida. E o texto que nós vamos estudar hoje, meditar, está no livro de 2 Reis, do capítulo 6, do versículo 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Amigos, deixa eu falar para você. Esse aqui é o momento que os inimigos do povo de Deus, de Israel, estavam procurando ali o profeta. Porque o profeta era um homem de Deus que estava tendo as revelações das emboscadas dos inimigos. E ali tinha um moço no exército do inimigo que falou que tinha um profeta que estava revelando. E quando o rei soube, ficou muito indignado e mandou buscar onde estava esse profeta. E eles encontraram esse profeta numa cidade chamada Donta. E a Bíblia diz que quando o rei soube que ali estava Eliseu naquela cidade, ele enviou o seu melhor exército para cercar a cidade e levar ali à prisão o profeta. Só que quando ali o profeta estava ali deitado com o seu moço, a Bíblia diz que logo de manhã o moço do Eliseu levanta, acorda, e quando ele abre os olhos, ele vê um grande exército que tinha cercado a cidade. E ele sabia que aquele exército estava em busca do profeta. E quando ele viu aquele exército, rapidamente ele vai até o homem de Deus e fala: Ai, meu Senhor, o que faremos? E no versículo 16, diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, entenda algo. Quando Eliseu despertou logo de manhã, o seu servo foi lá e despertou ele com aquela expressão de medo, com medo ali do exército. Quando Eliseu acorda, ele fala para aquele moço para manter a calma. E que era mais o que estava com eles do que o que estava em redor daquela cidade. Creio eu que naquele momento, aquele jovem rapaz não entendeu nada. Por que, pastor, que ele não entendeu nada? É a mensagem que eu quero trazer para você hoje, acerca da visão natural e da visão espiritual. Porque o profeta, ele via pela fé. E quando nós vemos pela fé, nós temos a capacidade de enxergar a proteção de Deus, de enxergar a cura, de enxergar o milagre, de enxergar a restauração. E percebe aqui que aquele moço, creio eu, sem entender nada, não questionou o homem de Deus, mas creio que na mente dele, ele estava repensando o porquê que tinha mais com eles do que o que estava em volta da cidade, se ele não estava vendo nada. Aí vem a oração da fé que Eliseu faz para o seu moço, que está no versículo 17. E orou Eliseu e disse-lhe: Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Amigos, olha a diferença de quem tem a visão natural e de quem tem a visão espiritual. Aquele moço tinha uma visão natural, mas o Eliseu uma visão espiritual. Ele via a proteção de Deus. E a Bíblia diz que o Eliseu, vendo que aquele jovem não conseguia ver o mesmo que ele estava vendo, o que ele fez? Ele fez uma oração. E quando ele orou, a oração dele foi: Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos. Mas a questão é, o moço estava com os olhos fechados? Não. Ele estava com os olhos abertos. Mas quando o Eliseu ora, ele faz uma oração a Deus para que lhe abrisse os olhos. Mas que lhe abrisse os olhos da fé. Ele tinha uma visão natural, mas não tinha uma visão espiritual. É a mensagem que eu tenho para você hoje. Se você está passando por luta, mas você não consegue ver com os olhos da fé, infelizmente, você não vai alcançar os seus ideais. Eliseu impõe as mãos e ora, e a Bíblia diz que os olhos daquele homem foram abertos. E a conclusão foi que ele começou a ver o mesmo que Eliseu via. Quando ele olha em volta da cidade, amigos, estava ali
um exército de anjos com carruagem de fogo cercando Eliseu, em prontidão a proteger, a guerrear a respeito do Eliseu. E olha, amigo, aquele jovem, creio eu, ficou maravilhado quando ele pôde ver que a proteção de Deus estava com ele. Só que hoje eu quero te alertar a importância da visão espiritual. Você que talvez está enfrentando um problema na saúde, um problema emocional, é importante você ter a visão espiritual, porque a visão espiritual te leva a ver o que os seus olhos carnais não conseguem entender. Como assim, pastor? Eu estou doente, mas pela fé eu estou vendo a minha cura. Isso é ter uma visão espiritual, é ver não da forma carnal, mas da maneira espiritual. E aqui ficou uma lição para a nossa vida. Se você anda com a visão carnal, você não vai alcançar os ideais, os objetivos. Mas se você tem a visão espiritual é aquele que enxerga pela fé a tua cura, enxerga pela fé o seu casamento restaurado, enxerga pela fé, meu irmão, a restauração do seu casamento, porque é isso que Deus quer. A Bíblia diz que o homem tem que viver da fé. Ou seja, e aquele que não vive da fé, diz a palavra, que Deus não tem prazer em tal pessoa. Então, a partir de hoje, começa a ver com os olhos da fé. Ver com os olhos da fé é você ver aquilo que os seus olhos naturais não conseguem enxergar. Isso é fé. No livro de Hebreus 11, fala, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Esse é o recado que eu tenho para você. Visão natural e visão espiritual. Você tem que ter a visão espiritual para você ver o agir de Deus operando na tua vida. Essa é a palavra, esse é o entendimento que eu trago para todos hoje. Que Deus abençoe você e sua família. E lembrando, não deixe de se inscrever. Se inscreva para ajudar o canal e dê o seu joinha. Que Deus abençoe a todos. Fique em paz, em nome de Jesus.